Olá, ouvintes do Trocas Preciosas, bem-vindos. Eu sou Adriana Oliveira e ao lado de Priscila Almeida temos o prazer de conduzir este podcast onde abordamos temas que impactam profundamente o nosso dia a dia. Aqui falamos sobre saúde mental, bem-estar, empreendedorismo, movimentos sociais em comunidades, alimentação e tantos outros assuntos que enriquecem nossas vidas. Fiquem com a gente. Estamos de volta com mais um episódio da nossa série Saúde Mental. E hoje o tema é Saúde Mental na Infância e Adolescência. Já conferiu os episódios anteriores? Falamos sobre o que é a saúde mental dos homens e a saúde mental das mulheres. Se ainda não ouviu, vale a pena dar uma passada por lá. Uma questão aqui para reflexão. Enquanto sociedade, como estamos cuidando das nossas crianças e adolescentes? Na descrição do áudio, incluímos os minutos que podem servir como alerta para gatilhos sensíveis. Se você quiser compartilhar alguma experiência ou reflexão conosco, sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem pelo direct. Adoraríamos te ouvir. Para encerrar, convidamos você a nos ajudar a levar essa mensagem adiante. Compartilhe este episódio com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais será um impacto positivo. Aproveitem o conteúdo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando aqui no Trocas Preciosas. Sol, é uma alegria ter você aqui conosco para realizar mais um episódio da série Saúde Mental e agora para abordar a infância e adolescência. E antes de fazer a primeira pergunta para você, eu gostaria de relembrar alguns conceitos sobre saúde, que também já foram pontuados lá no primeiro episódio. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, as condições e requisitos para a saúde são a paz, a educação, a moradia, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, justiça social e equidade. Qualquer melhora da saúde há de ter como base necessariamente estes pré-requisitos. Pode parecer óbvio dizer que uma pessoa está saudável quando não está doente. Essa ideia não está totalmente errada, mas o conceito de saúde é mais amplo e deve considerar os aspectos estruturantes que colaboram para o surgimento das doenças ou fortalecem os aspectos protetivos, como, por exemplo, as condições de pobreza, falta de saneamento básico, alimentação deficitária, falta de acesso à educação, emprego e serviços de saúde ou arranjos locais para superar tais desafios. No artigo 4 das disposições preliminares do ECA, diz o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O artigo 7º diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Diante a um cenário sociopolítico, econômico e cultural, e agora acho que é importante também incluir as questões de crise climática, sabemos que nem sempre esses direitos são respeitados e colocados como prioridade, e que a cada dia mais crianças estão em situação de rua e expostas aos mais diversos tipos de violência e violação de seus direitos, que deveriam ser garantidos. Sol, na sua experiência, quais os impactos desse cenário em nossa sociedade a curto, médio e longo prazo? Bom, Pri, primeiro, né, de novo reforçar aqui que é um prazer enorme estar com vocês aqui nessas nossas trocas e, de novo, relembrando o nosso combinado que a gente está aqui para ampliar, não para reduzir, e achei muito legal a gente poder começar essa nossa troca, essa nossa fala, falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
Eu não sei se as pessoas têm dimensão da importância que é a gente ter um estatuto da criança e do adolescente. Quando o estatuto vem, e ele vem nesse lugar de reconhecer a criança e o adolescente enquanto sujeitos de direito, a gente trocou o lugar da criança e trocou, a ideia era trocar o nosso olhar também, né, para esse lugar da criança. E aí eu vou fazer aqui antes uma conversa com vocês sobre a diferença da gente colocar a criança enquanto sujeito, né, criança e adolescente enquanto sujeito de direitos, da versão anterior enquanto que ela era o objeto do direito. Então, quando a gente tem um objeto, a gente não considera o querer, a gente não considera individualidade, a gente não considera uma troca e uma interface, né? O objeto a gente pega daqui para lá e as coisas vão se impondo sobre ele e tudo mais, né? Quando a gente tem o ECA, reconhecendo a criança e adolescente enquanto sujeito de direito, então dá para as pessoas nesta fase do desenvolvimento esse lugar enquanto cidadão, enquanto pessoa que é atravessada e que é impactada pelas políticas, que também impacta a política. Reconhecer essas pessoas na situação singular de desenvolvimento também é muito importante, e eu acho que é nessa perspectiva que a gente vai conseguir conversar ao longo dessa nossa troca de hoje, porque a gente tem um sujeito em formação, ele não está pronto, né? Ele está, quer dizer, se é que a gente fica pronto algum dia também, né? Aí a gente vai para um outro lugar. Mas é uma parte da população que ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo, ela tem saltos significativos aí, né? De ganho, de aprendizagem, de cultura e de tudo mais. E o quanto que estar nessa situação de desenvolvimento coloca por si só criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, independente aí de status financeiros, né? Assim, vamos pensar que é isso, ela está completamente desprotegida, e quanto mais jovem, mais à mercê do outro essa criança está, né? Ela depende de alguém para alimentar, ela depende de alguém para proteger contra, né, as intempéries aí da temperatura, do tempo. Então, quando você tem o estatuto reconhecendo isso, né, reconhecendo que a gente tem ali uma parte da nossa população que ela tem essa característica, que ela tem necessidades específicas, que ela precisa de proteção, que ela precisa de apoio, que ela precisa de uma legislação, inclusive, que lhe seja específica, já coloca aí essa atenção que a gente precisa dar para a molecada. E pensando que são aí a primeira parte da nossa vida, né? Se a gente for colocar infância e adolescência aí, vamos colocar 2 décadas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Desse espaço assim, especial de desenvolvimento. E o quanto que todos esses pré-requisitos que você colocou, alimentação, educação, vão ser fundantes, eles vão ser fundantes, né? Então, crianças alimentadas terão um desenvolvimento diferente de crianças não alimentadas. A qualidade da alimentação, a qualidade da educação, a qualidade da moradia. Então, é uma hora assim, da gente ficar muito, muito, muito atento para entender esse impacto, né? Eu já vou começar aqui trazendo um livro, que vocês sabem que eu sou dessas, né? Que eu trago bastante livro. Tem a professora doutora Julieta Jerusalinski, ela tem 2 livros que eu gosto bastante, um que chama A Criação da Criança, Brincar, Gozo e a Fala entre a Mãe e o Bebê, e tem um outro que chama Enquanto o Futuro Não Vem, que é a psicanálise da clínica interdisciplinar com bebês, que ela vai falar especificamente da primeira infância, e ela, nesses livros, ela traz 3 aspectos correlatos, né? Um que é o crescimento, que é aquela parte que a gente consegue pesar e medir.
Então, a criança vai ter um corpinho, o adolescente vai ter um corpinho que está crescendo. Uma outra parte que vai acontecer, um outro processo que acontece enquanto esse corpo ele está crescendo, que é a maturação, que é a criança ir se apropriando desse corpo. Então, ela tem uma perna e ela consegue fazer a perna andar, ela vai tendo braço, ela vai colocando o olho, né? Vamos pensando nessas aquisições que ela vai fazendo desse corpo. E depois, num terceiro momento, num terceiro processo, que ele é correlato, que é o desenvolvimento, que é quando ela vai ter esse corpo, que ela já está começando a se apropriar dele e vai começando a colocar intenções, né? Então, anda para onde, corre de quem, fala com quem, gosta de comer o quê. Então, e aí isso está permeado nas relações do dia a dia, e a questão da saúde mental da criança e do adolescente vai ser muito atravessada pela questão do desenvolvimento, né? Da gente conseguir entender como é que ela vai crescendo, como é que ela vai se desenvolvendo e como é que ela vai se apropriando. Esse título do livro da Julieta, né, do Enquanto o Futuro Não Vem, ele é muito bom, né? Porque a criança, ela convoca a gente, né, para pensar nessa coisa do futuro, né, da gente, porque a gente está criando eles, né, assim, no nosso imaginário, eles são o futuro. Vamos pensar aí, eu vou pegar assim, né, de novo, vamos lembrar a história do Que Horas São, né? Quando é que a gente está falando sobre isso? A gente está falando sobre isso no final do mês de maio de 2024, aonde a gente tem um evento climático gravíssimo acontecendo no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Dentre as milhares de coisas que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora, a gente tem um fator na vida das crianças que é suspensão de aulas. As crianças não estão indo para a escola, né? E aí vamos pensar nisso, assim, né? O que isso vai ter impacto nessa geração que está passando por isso agora, que acabou de sair de uma situação de pandemia. Então, a gente já teve uma situação de suspensão de aulas, das crianças ficarem mais tempo em casa, mais tempo exposta a diversas intoxicações, seja ela intoxicações eletrônicas, seja ela a questão de ficar sem poder comer direito, assim, porque a escola é um universo de proteção também, né, em alguns momentos e tudo mais. Então, todas essas esferas, todas essas situações extremas, graves, que causam rupturas na ordem social, elas vão impactar diretamente o desenvolvimento de uma geração de crianças que estão acontecendo agora. Então, as crianças não conseguirem ter aí a sua rotina preservada por conta disso, vão ter impactos. A suspensão das aulas vai ter impacto. A própria condição do sofrimento psíquico que elas e as famílias estão passando vão ter impactos. Resta a nós pensar como é que a gente consegue minimizar esse impacto, né? Porque são muitos, e o que a gente vai fazer disso, né? E eu acho que o que a gente não se ligou ainda enquanto sociedade é que antes as coisas demoravam mais tempo para acontecer, né? Acontecia uma catástrofe aqui, dali a um tantão de tempo acontecia outra catástrofe. Você não tinha a mesma geração passando por tantos efeitos e tantas situações extremas como a gente tem agora, né? A gente tem guerras acontecendo muito violentas, né? Significativas. Teve essa questão aí da pandemia, tem essa questão do aquecimento global que tem se imposto. Então, a gente vai ter que pensar como é que a gente cuida das crianças enquanto o futuro não vem, né? Que é essa proposta da Julieta. Porque a gente fica tanto jogando isso, ai, não, porque quando crescer, quando acontecer, não, assim, né? Tá acontecendo agora. E aí, o que a gente faz com esse agora? Então, a minha
resposta para você é que a gente vai precisar pensar, assim, até na questão da aldeia, né? Que a gente fala tanto que é preciso uma aldeia, é preciso de uma tribo para cuidar de uma criança. Como é que a gente, enquanto aldeia global, vai cuidar das crianças nessa diversidade, né? De efeitos, porque a gente vai ter também as questões nas grandes metrópoles, da questão da violência, das questões aí da juventude preta periférica. São várias situações extremas que a gente, enquanto aldeia, vai ter que pensar como é que a gente cuida. Eu acho que esse exemplo que você trouxe do Rio Grande do Sul fica bem característico de que não dá para a gente tratar a saúde mental de forma individualizada, né? Sim. Porque se todos esses aspectos influenciam na nossa saúde mental, a gente vai ter que cuidar de todos esses aspectos, né? Não vai, as estratégias individuais não vão dar conta dos problemas que a gente vive enquanto sociedade, né? Sim, e essa questão especificamente aqui nesse momento do Rio Grande do Sul, eu fiquei pensando nisso, que as pessoas não estão entendendo. Que a gente está falando do Rio Grande do Sul, a gente está falando do planeta. É que hoje isso está, o sintoma está surgindo lá no Rio Grande do Sul, né? Que 80% do estado ele está comprometido e tudo mais, mas por que que o estado está assim? Porque existe uma massa de ar quente que está no centro-oeste, no centro do continente, no Brasil, que está fazendo um calor infernal. Então, por exemplo, eu estou em São Paulo. O calor que estava fazendo em São Paulo no auge do outono parecia muito um calor de verão, né? E o verão foi um inferno, porque estava muito quente. Só que aqui a gente não está sentindo ainda essa coisa tão aguda, né? Como está lá. Mas só acompanhando o pessoal do Rio Grande do Sul, eu já sei que desde o segundo semestre do ano passado, pensando só num recorte chamado educação, as crianças já foram prejudicadas, porque no final do ano passado também teve essa questão das inundações, as escolas também precisaram ser fechadas, e aí elas tiveram este recorte, sendo que agora, nesse momento, outros recortes como moradia, como segurança, porque a gente soube de questões de violência que aconteceram nos abrigos, todos esses fatores, que são fatores protetivos e promotores de saúde mental, eles estão abalados. E aí, como é que a gente vai conseguir promover saúde mental, que no caso de criança e adolescente, está par e passo com o desenvolvimento, né, dessa molecada que está lá? E aí, a gente pode considerar isso numa escala global, porque isso está afetando, né, mais ou menos toda essa geração. E só queria mencionar alguns outros pontos assim de atenção para a gente aprofundar com você. E levando em consideração o seu convite, né, da gente ampliar a nossa visão. Em todo mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidades entre adolescentes. As consequências de não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando futuras oportunidades. E o suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Como nós, da sociedade civil, profissionais da área da saúde, educação, a gente pode atuar para oferecer mais assistência e apoio às crianças e adolescentes? E como podemos promover saúde emocional e psíquica às crianças e adolescentes? Bom, Pri, para isso eu vou convidar vocês a conhecerem dois autores, né? Dois livros que eu trouxe aqui. Um chama Pinóquio às Avessas, uma história sobre crianças e escolas para pais e professores. É um livrinho do Rubem Alves, que ele vai falar o quanto que a gente está querendo transformar meninos de carne e osso em meninos de madeira. E um outro livro, que é um livro que eu gosto bastante, é A Causa das Crianças, da Françoise Doutor, que é uma psicanalista francesa. E ela começa o livro com uma frase muito provocativa, que ela fala assim: fala-se muito delas,
mas pouco se fala com elas, que conversa bastante com aquilo que a gente falou sobre trazer a criança e o adolescente do lugar de objeto para o lugar de sujeito. Então, se a gente fala muito deles e não fala com eles, a gente não está trazendo essa molecada para o lugar de sujeito. A gente continua tratando ele como objeto, né? Então, quando a gente reconhece, de novo, que criança e adolescente são sujeitos, que eles estão em fase de desenvolvimento, a gente tem que lembrar que eles estão começando a conhecer as coisas, que eles estão começando a enfrentar desafios que para a gente que é adulto, a gente já avançou em alguns deles. Mas a gente não pode desqualificar esse sofrimento que essa criança e que esse adolescente está enfrentando. Então, o que eu vejo na minha prática clínica, o que eu vejo aí no meu estudo, assim, né? Primeiro que a gente adulto está muito assoberbado, né? A gente está aqui, como diz o texto da Eliane Brum, que eu já falei para vocês, né? Dopados e cansados e correndo. Então, a gente está aí tentando dar conta de um monte de coisa na vida, e a gente tem criança para cuidar, gente. A gente tem criança para educar. Quando uma criança traz uma preocupação que para ela é legítima, a gente não consegue se debruçar sobre aquela preocupação que é legítima da criança, daquela fase de desenvolvimento, e parar com ela e falar assim, poxa vida, e agora como é que a gente resolve este seu problema? Porque a gente tem que lembrar de novo daquele cérebro que está em desenvolvimento, aquele corpo que está em desenvolvimento, as coisas estão aprendendo, né? Você não pega uma criança que não está andando ainda e joga ela para andar de bicicleta. Por que é que afetivamente a gente espera que as coisas aconteçam desse jeito? Então, já encontrei aí na minha prática clínica uma adolescente de 12 anos profundamente angustiada porque ela ia fazer uma festa e ela não sabia se os amigos viriam para a festa. Aos 12 anos, é uma preocupação muito legítima. Eu não posso esperar que ela, aos 12 anos, tenha a o mesmo espaço interno que uma pessoa mais velha. Eu nem diria que eu teria, porque eu também não sei, né? Eu também fico angustiada, né? Quando eu convido as pessoas para minha festa. Mas não tinha um adulto para sentar com ela e falar assim, nossa, é verdade. Pode acontecer mesmo, né? Quando a gente convida alguém para nossa festa, pode acontecer das pessoas não virem. Como é que é isso para você? O que a gente faz quando isso acontece? Quais são as alternativas? Nossa, vou estar junto com você. Ou então, sabe, conseguir valorar esse sofrimento, conseguir dar voz para ele, conseguir dar essas alternativas, conseguir acolher essa criança. A gente não tem conseguido fazer isso, a gente só tem feito, assim, tamponamento de afeto, sabe? Do mesmo jeito que a gente vê, e aí, assim, né, gente, um recorte, tá? Não é toda vez, tarará, tarará, mas a gente vê, às vezes, a mãe tacando chupeta, sabe, assim, para a criança não chorar e tal, não sei o quê, aí dá chupeta, dá celular, compra coisa, dá comida, vai tamponando, entendeu? Em vez de sentar e falar assim, nossa, eu realmente acho que agora a gente tem um problema, a gente vai ter que pensar sobre ele, né? Então, eu vou vendo que falta muito espaço para a gente conseguir trabalhar isso de forma educativa, pedagógica, sabe? Assim, e respeitar essa criança, esse adolescente como sujeito. Como é que a gente vai esperar ensinar respeito de outra forma que não seja respeitando, sabe? Eu assim, trabalhei em abrigo já, assim, eu fico pensando nisso, assim, e a molecada me trazia muito isso, às vezes, assim, no meio do dia, tal, e eu ia falando alguma coisa, assim, e aí eu, me respeita, e aí, só que assim, tá pedindo respeito de um jeito super desrespeitoso, sabe? Assim, não, volte duas casas, entende? Então, eu fico pensando muito nisso, assim, né, que eu vejo também a galera falando assim, as crianças estão usando muito celular. Gente, os adultos estão usando muito celular, entendeu?
do que a gente está falando, que controle é esse que a gente quer que as crianças tenham, se a gente não está conseguindo cuidar disso, entendeu? Então, assim, a gente está num momento que a gente vai precisar muito rever o nosso ritmo, os nossos valores, porque a gente está no mundo adoecedor. Se a gente está nesse mundo adoecedor, a gente vai continuar adoecendo, né? E aí produzindo sintoma, educando dentro do sintoma, porque se eu não lido com os meus afetos, eu vou transformar ele num sintoma X ou Y, que pode ser comprar, que pode ser comer, que pode ser gastar, que pode ser bater, eu vou educar nesse mesmo rolê, né? E aí eu espero muito que, sei lá, eu, por revelação, a criança com quem a gente convive faça diferente. Não vai, né? Então, se a gente tem tido isso, mas também acho que vale a pena, e aí, de novo, naquele nosso convite de ampliação, pensar o quanto que a gente também tem transformado em doença, manifestações e afetos que são próprios do ser humano num ideal de felicidade, de plenitude que não existe. Né? Que eu acho que o livro do Rubem Alves, quando ele trata essa história, né, do Pinóquio aos avessos, que é isso, a gente quer uma criança o quê? Quietinha, comportada, que não faça pergunta, que sente na sala e fique lá 4 horas prestando atenção na lousa. Isso não é uma criança, né, gente? Não é? Assim, 4 horas sentado numa sala. Que adulto hoje fica 4 horas focado na mesma atividade? Você me diga. Aí a gente quer colocar todo mundo padronizado, todo mundo assim, né, higienizado, limpinho, sem questionar, sem nada. Aí tudo que sai disso que a gente imagina que seja perfeição, a gente transforma em doença. E aí a gente quer medicar. E não estou dizendo que não tem que medicar, e não estou dizendo que não tem a gente com transtorno. Tem. Mas a gente precisa pensar nesse volume, no que a gente está falando, né? Também fico pensando o quanto que a gente tem tratado os nomes dos transtornos como signos, no sentido daquilo que a gente atribui o significado antes de qualquer coisa. Então, quando a gente fala assim, deprimido, a gente tem um monte de coisa que a gente espera de um deprimido, a gente sobrepõe esse monte de coisa ao sujeito, então transforma o sujeito já em objeto deprimido, porque eu já sei tudo que esperar dele, e aí eu vou me relacionar a partir daquilo. Eu nem vou ver como é que é o ser dele, como é que aquilo se manifesta dentro dele, como é que ele opera naquilo. Então, fica aí para a gente pensar, né? Mas eu entendo que uma saída é a gente começar a se haver com os nossos afetos e começar a ter espaço interno, disponibilidade para estar junto da molecada nesse desbravamento, né? Eles não vão fazer sozinho. Aliás, ninguém vai fazer nada sozinho. Acho que essa é uma boa coisa, né? Que a gente está descobrindo aqui. Só antes de a gente ir para a próxima pergunta, o que seria para você, de toda essa fala que você colocou agora, a causa raiz desse tamponamentos, né? Porque nós falamos já da saúde mental do homem e da mulher. Hoje nós estamos aqui falando da criança e do adolescente. E que vem de uma causa deles, né? De um comportamento deles na atualidade. E o imperialismo que nós temos hoje, como você disse, né? De tudo certinho, um soldadinho que faz tudo que papai e mamãe manda e tem que ser daquele jeito, né? Você não pode sujar, você tem que estar no computador enquanto a mamãe está falando no celular, alguma coisa desse gênero, né? Às vezes eu não quero aqui expor todos, porque acho que às vezes isso acontece com a gente também. E a gente também tem que ver que a tecnologia também não pode ser também um bicho-papão. Ela também nos ajuda. Nós estamos aqui hoje por ela, né? E todo esse transtorno, né, que você falou,
Então, o que para você seria a causa raiz dessa geração de homens e mulheres que hoje estão causando isso nos filhos, de uma certa forma, direta ou indiretamente, desse imperialismo de tudo certinho? Adriana, agora você me fez uma pergunta que vai me revelar para o mundo, né? É claro, Não foi a gente, que intenção. a gente fala, assim, né, do único lugar que eu posso falar que é o meu, né? E que tem a ver com os estudos que eu vou fazendo, com os autores que eu vou me referenciando, e eu acabo caindo aí para essa coisa mais sócio-histórica, tal, e de entender essa nossa organização econômica, dessa aceleração do capital, dessa coisa que a gente tem que consumir, que a gente tem que produzir, que a gente tem que fruir, essa máquina tem que girar, que inclusive é o que tem feito o planeta, o que a gente está levando o planeta à exaustão, né? Se a gente for olhar assim, nesse nosso modelo de produção e de organização da vida e de organização econômica e tudo mais, quando eu comecei a estudar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu entendi, assim, a gente produz comida para alimentar o planeta inteiro, mas a gente joga no lixo, porque a gente entendeu que o nosso modelo de produção é para quem pode comprar por ele. Então, a gente produz muito, não distribui, a gente sobrecarrega o planeta. Então, assim, o Dia da Terra, que é o dia que a gente consome os recursos que a gente conseguiria gastar naquele ano, está cada vez mais vindo para o primeiro semestre. Então, a gente entra no cheque especial já no final de junho. Então, assim, se a gente fosse olhar porque a quantidade de coisas que a Terra pode produzir e o que a gente pode consumir, então, e aí esse jeito que a gente organizou da gente produzir, da gente consumir, bota a gente num estado de aceleração e de incompletude, porque a gente tem que estar incompleto para a gente poder querer comprar, para a gente poder trabalhar mais e tarará, a gente tem que estar insatisfeito. Então, ele produz essa insatisfação. E aí a gente está correndo, de repente, e a gente até esqueceu já por que a gente está correndo. Porque a gente está correndo porque a gente está correndo. E aí você vai tendo, assim, se você for olhar para a lógica de cuidado, é tão doido isso, porque aí você vai tendo, né, dentro da organização ali, uma mãe que deixa o filho dela sozinho em casa para ir cuidar do filho da outra que vai trabalhar fora de casa para cuidar de outras coisas, que vai cuidar, não sei o quê. Então, a gente vai fazendo de um jeito que ninguém mais está curtindo a própria família, também não está cuidando bem do filho dos outros, está cuidando na medida do que pode, cada um vai se explorando cada vez mais, e aí quem está menos favorecido nessa causa acaba sendo muito mais impactado do que quem está mais favorecido, mas está todo mundo nesse deslocamento, assim, né, de se organizar. E aí, como é que a gente vai conseguir parar? Porque as coisas hoje, e que eu vou vendo, assim, gente, quanto menos tempo a gente vai tendo, e tem coisa que demanda tempo, sabe, assim, a passagem do tempo. Então, eu não vou conseguir, processos educativos, eles não vão acontecer rápido, precisa de tempo. Se a gente for considerar que a gente colocou aqui enquanto marco biológico para o desenvolvimento de um ser humano, tá? Marco biológico. A gente colocou aí pelo menos 20 anos para a gente conseguir entregar um ser humano minimamente maduro aí para o mundão, para ele poder, assim, né? Ok, a gente já 20 anos. Entende? O tanto de tempo que a gente precisa para fazer isso, e vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo. Mas o nosso jeito de produzir, o nosso jeito de comprar, o nosso jeito de gastar é que as coisas são rápidas, elas estragam, a gente repõe, e aí vai tendo, e aí a gente descarta, e a gente também não olha para onde a gente descarta, então a gente acumula também tudo. É, tudo dá para comprar? Não dá para comprar, gente. Eu não sei que hora que a gente vai entender isso, né? Que assim, tem coisa que não dá para comprar. E aí, o que a gente faz? Né?
Então eu vou vendo que a gente precisa muito se reorganizar enquanto sociedade. E nem assim, né? Porque aí vai, comunista! Acho que seja essa a solução, porque também acho que não sei se tem, porque é isso que eu estava nesse curso de inovação na semana passada, e a inovação tem a ver com a gente realmente pensar coisa que não aconteceu ainda, sabe? Então, não sei se a gente já tem, se a gente já inventou o que precisa acontecer. Mas uma coisa é fato, para a gente criar humanos saudáveis, mais fortinhos, com mais musculaturinha afetiva, emocional, a gente precisa de tempo, disponibilidade, a gente precisa de adulto descansado, sabe? Adulto disponível. Como é que a gente fica descansado e disponível com jornadas de trabalhos enormes, com a gente tendo que se deslocar pela cidade, com a cidade nesse trânsito, passa tudo por essas políticas, assim, sabe? E aí que criança que a gente tá produzindo, tá entregando? E muitos casais hoje em dia estão até optando em não ter mais filhos, né? Exatamente por essa loucura toda. Sim, sim, porque eu fico pensando assim, né? Eu acho que tem uma verdade clínica que eu preciso reconhecer, né? E aí, se você já passou comigo, você que está me ouvindo aí, saiba que eu reconheço que existe uma Soraya antes de ser mãe, no atendimento clínico, na compreensão da clínica, e uma outra Soraya depois de ser mãe. Porque na teoria a prática é outra, assim, né? O que a gente assim, via de regra, gente, as mães, elas estão tentando. Não é que nenhuma Sim. mãe está ali errando com seu filho por sacanagem, entendeu? Via de regra, assim, a maioria das mães, elas estão ali tentando, dando o melhor. E tem uma coisa também que eu olho, é que assim, tá todo mundo descobrindo como é que faz, tá todo mundo pegando a matéria agora, sabe? Assim, não é uma coisa assim que existe um segredo e tal, não sei o quê, que eu acho que faltava muito para as mães da geração passada, que elas ficavam muito nesse lugar assim do saber, né? Que elas sabiam muito o que elas estavam fazendo. E aí chega as pobres das mães da próxima geração, olha para elas e fala assim, gente, elas sabiam o que elas estavam fazendo e eu tô aqui perdida. Estamos todas perdidas, tá? Vamos ficar na paz aqui, a gente está todo mundo perdida. Mas a gente está tentando se achar, entende? Assim, tá fazendo essa tentativa e erro e tal. Mas o que se espera também, porque a gente não tem a menor condição da gente conseguir ter todo o espaço do mundo para ler com as crianças no final do dia, comprar os vegetais, dar alimentos frescos e não sei o quê, investir na sua carreira, cuidar de tudo, estar linda e plena com 8 horas de sono e fazer exercício 3 vezes na semana. Não dá, Não vai, não entendeu? vai. Só na cozinha você perde 2 horas, mesmo Pelo amor de Deus, gente, assim, ou e mais. ainda assim, na cozinha, porque vamos pensar alimentação saudável para as crianças, ótimo, vamos colocar vegetais e a coisa fresca. A coisa não nasce na sua cozinha. Você precisa trabalhar, precisa ir comprar ela no mercado, depois você precisa levar ela na sua casa, preparar e servir e limpar a casa depois. E aí o tempo com a criança, nesse tempo todo, que você está fazendo todo esse rolê. É difícil, né? Não tem regra. Não tem regra mesmo. E você Não vai tem. no, você vai exatamente no flow do que é aquilo que está vindo para você, Sim, né? E você sim. tem que respeitar isso, senão você enlouquece. E tem que respeitar isso em você e tem que respeitar isso na criança. Uhum. Porque a gente esquece de Principalmente, né? respeitar isso na criança, né? Porque na criança a gente quer o Pinóquio, as avessas, e Uhum. aí a gente quer também uma criança completamente dona das suas emoções, dos seus afetos, que saiba lidar com frustração como ninguém. Ninguém ensinou ela, mas ela vai lidar com a frustração, entendeu? E aí a gente quer toda a compreensão, assim. Eu tento fazer conversas bastante honestas com meu filho, sabe? Quando tá difícil para mim assim, eu chegar com ele e falar assim, olha, tá difícil, isso que você tá fazendo para mim tá difícil, não sei como é que eu tô te comunicando. Teve uma vez, porque é isso, essa coisa da aceleração, porque eu sou uma mãe que trabalha, né? Então, eu trabalho, aí aquela coisa de manhã, sabe que de manhã você precisa colocar um negócio para circular, assim, pra gente sair e tal. E aí eu vivia, e eu sempre falava assim, levanta, faz isso aqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu ia, na hora que eu voltava, não tinha feito ainda. Aí eu fui, voltei. Aí teve um dia que eu sentei com ele e falei assim, ó, eu fico muito irritada porque eu preciso falar com você a mesma coisa umas 3 vezes.
me ajuda a entender, assim, o que que é difícil, o que que é difícil? Aí ele falou para mim assim: "É que você pede mais de uma coisa de uma vez". E aí eu prestei atenção, eu falei: "Era verdade", porque era assim, tipo, levanta, calça o tênis, põe a calça, escova o dente. Aí quando eu voltava, eu tinha levantado, entendeu, assim. Aí eu falei para ele assim: "Então, se eu pedir uma coisa de cada vez, você acha mais fácil?". Aí ele falou para mim assim: "Ah, eu acho que aí eu consigo". E aí eu falei assim: "Não, beleza, então vamos lembrar, né, gente, uma criança, 6, 7 anos, vamos voltar lá então". E aí voltei e comecei a fazer isso, assim, então era eu entendi também que eu precisava de manhã desse tempo, ele precisa desse tempo. Levanta, aí levantou, aí depois que levantou, põe a meia, e vai pra não sei o quê. Mas foi muito bom de eu ter conseguido olhar para isso e falar assim: "Bom, eu não estou entendendo, tem alguma coisa aí da nossa relação que eu posso perguntar, e aí vai". E aí eu consigo fazer com que ele faça o oposto também, que ele também fale assim: "Quando não sei, posso perguntar". E aí ele vem e ele pergunta, entendeu? Mas é claro que isso, assim, é uma coisa no meio de 300 coisas, outras coisas. Mas o que eu penso que seja interessante as mães fazerem é isso, assim, né, assume que você não sabe e assume que tem coisa que você vai ter que construir junto. É verdade. Aproveitando o gancho dessa troca que você fez com seu filho, como garantir o espaço de fala e permitir a escuta da criança e do adolescente, nos ambientes em que se busca ajuda ou uma solução para o desconforto? Eita, essa é uma boa pergunta. Primeiro que eu acho que a gente precisa aprender a sustentar desconforto, porque a gente não consegue sustentar desconforto, né. A gente quer resolver. A gente quer resolver. Como a gente quer resolver, né, a gente entra numas que dá para resolver, e sustentar o desconforto, inclusive, é o que vai sustentar a aprendizagem, né. Mas primeiro, que eu vou bater isso muito no nosso episódio de hoje, é reconhecer potência na criança e no adolescente. Reconhecer que ele tem pensamento, ele tem uma teoria sobre o que está acontecendo, ele tem um saber, ele tem uma possibilidade, ele tem uma ideia. Toda vez que eu vou fazer reunião na escola, com as crianças que eu atendo, e também quando eu vou fazer reunião na escola do meu filho, eu faço questão que a criança participe. Primeira vez que eu fui numa reunião de uma de uma escola do meu filho, e que eu cheguei lá e para conversar com a professora, tal, eu falei: "Cadê a criança?". "Ah, tá lá no pátio". Eu falei: "Então chama lá". "Ah, mas ele vai participar da reunião?". Eu falei: "Mas a gente vai falar da vida dele, como que ele não vai participar da reunião?". "Oxe, é claro que ele vai participar da reunião". E, inclusive contei para ela disso, eu falei assim: "Eu estava com um problema outro dia, e eu pedi para ele me ajudar na solução, e ele me trouxe uma solução, porque ele também, se ele me traz a solução também, eu consigo corresponsabilizar ele". "Ah, então tá bom, você está me dizendo isso, então bora tentar isso daí". Eu vejo muito que a gente enquanto adulto, ainda quer ter uma relação com as crianças e adolescentes bastante hierarquizada, né, bastante tomada pela hierarquia mesmo, pela questão do poder, pela questão do controle. E aí tem um texto da Hannah Arendt, que chama Crise na Educação, que eu gosto muito desse texto, porque ela consegue trazer uma questão de, porque a gente vai vendo um discurso que ou vai ser assim, tudo adulto que manda, é o adulto que sabe, não sei o quê, ou uma outra polarização também que é quase assim, sem regra nenhuma. Deixa a criança e tal. E aí nesse texto da crise na educação, a Hannah Arendt fala que o papel da educação é conseguir entregar um mundo inacabado para a criança, porque é o que a gente está fazendo, né? Construindo um mundo, a gente não terminou ele. Então a gente está aqui com um mundo que a gente construiu, mas ele está inacabado. Entregar esse mundo inacabado para a criança consiga renovar esse mundo que a gente construiu, mas sem destruir, porque ela também não pode ficar, e a Hannah Arendt vai usar esse termo, que a gente não pode deixar a criança entregue a si mesma. Ela não tem condição.
de fazer essa autorregulação. Não se trata disso. Se trata da gente conseguir reconhecer nela potência e também a limitação. E como é que a gente vai construir junto com ela esse mundo novo, que inclusive vai ser novo para a gente também, né? Então, não dá para deixar a criança entregue a si mesma, então deixar que ela se autorregule, deixar que ela faça o que ela quer e tal, mas também não dá para ser impositivo, só castrador, é só na operação, só vai trabalhar ou no limite do gozo eterno ou no limite da frustração ilimitada também, ou não pode tudo ou não pode nada. A Julieta Jerusalins, que ela trouxe um conceito numa das aulas dela de litoral, que é diferente de limite, né? De fronteira, né? Fronteira está ali bem demarcadinha. Então, daqui para lá é uma coisa, daqui para cá é outra. O litoral, ele vai sendo meio que desenhado de acordo com a dança da maré, né? Então, às vezes você tem mais faixa de areia, às vezes você tem menos, né? Às vezes está mais recuado, às vezes está mais avançado. Então, é entendendo este momento quando é que dá para dar autonomia, quando é que dá para dar limite. Eu estou agora numa fase que meu filho está começando a entrar na adolescência, ele está pré-adolescendo, e aí eu estou nessa fase difícil de você entender assim, gente, como é que você dosa assim para você dar liberdade, mas também não pode dar toda a liberdade do mundo assim, a ponto de deixar a pessoa completamente destemida, mas você também não pode tirar totalmente a liberdade, não deixar a pessoa usar nada, a ponto dela ficar completamente trancada no medo, né? E aí é fazendo essa aposta, assim, né? Eu lembro de um dia, era no finalzinho já do período da pandemia, quando as aulas estavam voltando, e eu estava fazendo atividade física em casa, porque teve uma hora que a gente precisou botar o corpinho para mexer, né? E eu lembro que eu estava fazendo essa abdominal, assim, e era perto da hora dele ir para a escola, e eu tô escutando ele aqui, ó, pegando roupa e arrumando as coisas e tal, assim, e eu tô lá aqui, ó, fazendo abdominal. Daqui a pouco ele para, assim, no cantinho, assim, ó, pronto, de uniforme, cabelinho de lado, lancheirinha. Aí virou para mim e falou assim: mamãe, acho que eu consigo. Aí eu falei: consegue o quê? Aí ele: acho que eu consigo ir sozinho para a escola. Aí eu falei assim: nossa, que bom que você acha que você consegue. Mas agora a gente vai ter que trabalhar uma outra coisa que é eu conseguir também. Eu acho muito importante que você ache que você consegue, mas eu acho que eu ainda não consigo. Vamos pensar um jeito para nós dois conseguirmos? Porque para mim era difícil, né? E aí a gente foi começando a construir esse jeito que era assim, ele sai na frente, eu vou um pouquinho atrás para ver ele indo e tal, não sei o quê. Depois ele vai, eu fico olhando da janela. Depois ele vai e me avisa quando chega, até a hora que a gente conseguiu fazer essa, assim, de fazer essa aposta, né? Mas eu achei que foi importante ele conseguir me dizer, né? Que assim, agora eu acho que eu consigo. Mas, e é isso, eu acho que essa história do litoral tem a ver com isso, entendeu? De entender assim, às vezes eu consegui falar para ele assim, não, agora eu acho que você consegue, tô apostando em você e tal. Eu penso que seja um jeito, uma possibilidade. E Sal, teve uma aula assim que eu tive com você, que você abordou algo que me chamou muita atenção, que foi que quando a gente está assistindo uma criança ou está interagindo com uma criança ou um jovem, a gente tem que lembrar que sempre tem uma família, tem um bairro, tem uma unidade básica de saúde, tem a família estendida, tem a casa, enfim, tem o local onde ele se relaciona. É, porque existe uma relação de dependência com o adulto, né? Que você já até falou nas questões anteriores, que muitas vezes responde por ele, e é a frase que você falou, né? Muito se fala dele, mas pouco se conversa com ele, né? Por que que é tão importante a gente perceber essas relações de dependência e esses contextos? E queria que você comentasse mais assim sobre isso. Eu penso, Pri, nesse ponto,
que um exemplo que eu acho legal de dar é quando a gente na escola quer trabalhar, por exemplo, saúde sexual e reprodutiva. Uhum. E eu vejo que isso virou um grande tabu, que virou um nós versus eles, né? Nós, escola, versus eles, a família. Só que a gente não fez nenhuma aliança com essa família antes, né? Para saber o que a família pensa sobre o tema, por exemplo. Será que a família sabe do que a gente vai falar? Será que a família tem as informações? Será que a família tem dúvida? Porque a gente acha, a gente faz uma ideia do fora da nossa bolha, do fora do nosso, que está todo mundo aqui, ok, na mesma página que a gente está no livro, tá achando que está assim, nesse nível, né? E lá no CAPES, a Nina, que trabalha com a gente lá, que também foi professora no curso, ela trouxe essa reflexão, falou, gente, e se a gente avisasse as famílias que a gente vai falar sobre esse tema? Se a gente mandasse um bilhetinho para a família falando assim, oi família, a gente vai falar sobre isso e isso e isso, e a gente queria saber a sua opinião. Até pelo menos para a família saber que vai chegar a pergunta lá em casa, gente, não adianta, assim. E aí é nessa hora que a família, que aí vai criar lá na família também um fantasmão, assim, nossa, o que eles estão falando lá na escola, que segredo que é esse, que tarará, que tarará, não tem segredo, assim, né? E aí é isso, assim, às vezes as famílias também não sabem, né, de lidar. Se você for conversar com as mulheres de gerações, né, mulheres mais velhas e tal, elas não tiveram essa conversa sobre, por exemplo, menstruação, de alguma coisa que sai do corpo delas. A gente não está falando de nada extra, está falando de uma coisa do corpo delas. O que é que a gente espera que essa mulher que nunca teve orientação nenhuma, que não foi, sabe, você não foi apresentada a essa questão da biologia, do corpo dela. A gente espera muito que essa mulher consiga responder perguntas de uma criança ou de um adolescente que a gente aqui, ó, instrumentalizou para fazer pergunta nessa fase. Então, assim, e aí a gente não está fazendo ponte, né? Não está fazendo ponte, assim. Então, pensar que o importante da gente trabalhar e sempre que a gente trabalhar com criança e adolescente, a gente vai trabalhar com família. Sim, e é bom que seja assim, né? Porque se a criança e o adolescente estão aí sem essa rede de apoio, já deu errado. Já tem alguma coisa aí que a gente tem que trabalhar mais ainda, porque o ideal é que tenha uma rede de apoio, uma família e alguém cuidando desse adolescente. Não é para estar sozinho, né? Então, fazer essa ponte. E fazer essa ponte compreende também, porque às vezes a gente, quanto profissional da saúde, também coloca a escola como esse outro, né? Nós versus eles. Então, vamos entender todo mundo que está enlaçado nessa criança, nesse adolescente, quais são aí os pontos de vista, quais são as percepções, o que é que cada um valoriza, entender quem que vê potência, quem que está com mais dificuldade, para colocar para conversar com quem não vê tanta potência, né? Então, a gente precisa conversar. E uma outra coisa que eu falo bastante no curso e que eu não sei onde é que isso cai em lugar comum, é o quanto que a gente precisa reconhecer a escola como esse lugar de um determinante social de saúde, de uma coisa uma instituição muito importante para o desenvolvimento, para além dos conteúdos pedagógicos. E assim, a gente tem que se estranhar e se chocar de ver criança e adolescente fora da escola. Assim, é inegociável, né? Assim, e se a escola não está sendo promotora de saúde, isso também tem que nos chocar, a gente também tem que falar assim, não, dona escola, se você não está sendo promotora de saúde, você está sendo errado na instituição. A gente precisa, então, estar junto para ajudar essa escola e não delegar, que eu acho que é isso que a gente tem falado bastante aqui, né? Como é que a gente constrói junto, para essa escola ser um fator promotor de saúde, né? Eu também já atendi bastante professora, bastante coordenadora pedagógica, e consegui entender também quem que é essa professora, qual que é a percepção que ela tem do trabalho dela, como é que a gente consegue ajudar, né, essa professora, porque também é uma profissão
que a gente tem visto o quanto está desvalorizado, né? Aqui no Brasil, sobrecarregado, ela vai tendo dupla jornada de trabalho registrada em CLT, fora porque mulher, maioria delas são mulheres, aí também tem que cuidar da casa, tem que cuidar. Então, como é que a gente consegue construir junto com ela de pensar assim, então, gata, é nossa responsabilidade, né? Tem uma parte disso aqui que é nosso. Eu tenho visto, assim, com bastante assombro a quantidade de adolescente, assim, que desiste, sabe? Da escola e que não vai, assim, não vai. E o que a gente vai tendo de evasão escolar, isso é muito triste, né? Como é que a gente transforma a escola nesse lugar mais atrativo de novo, assim, né? De novo, para além dos conteúdos pedagógicos, que eles são importantes, sim, mas tem uma função de socialização, de construção de cidadania, que é na escola que vai fazer. A gente não vai produzir isso sozinho em casa. E só no que diz respeito às crianças e adolescentes, o abuso sexual, os maus tratos físicos e emocionais e a negligência figuram entre as principais ocorrências. No mundo, há uma média de 1 em cada 4 crianças vítimas de maus tratos físicos, segundo a OMS. À medida que as crianças crescem, também se tornam comuns a violência entre colegas e a violência nas relações íntimas. Bullying, brigas, violência sexual e agressão, muitas vezes com armas de fogo e armas brancas. Quais caminhos para minimizar esse cenário e como a sociedade civil pode contribuir e se responsabilizar por seu papel de cidadão, né? Entendendo que a gente também, né, tem que proteger os direitos da criança e do adolescente. Sim, eu vou começar falando um pouco do que a gente vai chamando de negligência, porque eu queria que a gente conseguisse pensar um pouco sobre isso, né? Porque a negligência, ela está muito relacionada com aquilo que a pessoa pode fazer, ela pode dar, ela pode fazer e ela não faz. Ela se recusa a fazer, né? Então, eu posso dar um cuidado adequado, eu posso dar uma proteção e eu não dou, porque por razões eu opto por não dar, né? Isso é uma negligência. Agora, tem muitas mães, e aí vou colocar mães porque, né, a maioria do gênero que se ocupa dessa criança, que elas são taxadas de negligente quando, na verdade, elas são vulneráveis. A gente vai taxando de negligência quando, na verdade, essas mulheres são vulneráveis e elas precisam de proteção também, tanto quanto esta criança, tá? Então, a gente precisa pensar políticas públicas que façam essa proteção da família, que inclusive consiga dar este suporte para que esta mulher consiga proteger e cuidar destas crianças, tá? Porque eu já escutei muitas acusações de mães de negligência, quando, na verdade, elas estavam tentando sobreviver. Elas não tinham condição de fazer qualquer outra coisa diferente, e isso estava colocando todo mundo em risco, inclusive elas, tá? Dito isso, tem essa questão da situação em desenvolvimento da criança e do adolescente, que coloca ela, então, nesse lugar mais vulnerável para as diversas formas de violência e pensar por que é que a gente acha ok agressões físicas em criança para começo de conversa, assim, se não é claramente um exercício de poder, né? Esses dias eu estava vendo uma psicóloga falando que você não chega num adulto e tira a blusa dele sem falar nada. Você vai trocar a roupa do... Você não chega num adulto e puxa a blusa dele por cima, assim, né? Tira pela cabeça, assim. E de repente coloca outra blusa nele, assim, e manda ele embora. Por que é que a gente acha ok fazer isso com criança? Se não é, assim, o termo, quando a gente vai olhar lá a história da infância e do adolescente, o adolescente, então, que é um conceito muito mais recente ainda do que criança, né? Mas o termo infância vem lá do francês, que é aquele que não fala.
Então a criança não tinha nem voz antes, né? Ela não tinha nem esse direito de ter voz. Então a gente tem uma educação ainda muito violenta, né? Assim, nos pequenos detalhes, assim, né? De entope a criança de comida sem perguntar se ela está com fome, e obriga a comer porque sim, sabe? Sem nem fazer toda uma conversa ali, e arranca da mão dela. Uma educação violenta não vai gerar qualquer outra coisa diferente do que as questões de violência. A PENSE, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é uma pesquisa muito boa, que está lá no site do IBGE, ela fez levantamentos, né, sobre a percepção de saúde mental dos adolescentes. As crianças não responderam, ainda não tem um questionário muito, muito legal, validado para a criança. Mas chama atenção, assim, quando você vai ver a percepção que os adolescentes têm, né? De que eles têm uma percepção grande de que já praticaram bullying com eles, mas eles não conseguem se reconhecer no papel dos que praticam bullying, porque você vai vendo que a percepção do bullying praticado, do bullying recebido, é muito maior do que a do bullying praticado, né? Mas tem a ver também com essa questão dessa construção do conceito de violência. E a tendência, quando você começa a trabalhar isso nas escolas, por exemplo, é aumentar a percepção do bullying. E aí as pessoas falam assim, ué, mas está fazendo um trabalho aqui e aí está aumentando o bullying? Que raio de conversa é essa? Mas não é, né? É porque a gente vai conceituando, vai contando o que é violência, né? Violência patrimonial, violência de gênero. Quando você vai contando como é que é, então, assim, enquanto a gente tiver ainda modelos de poder que validam que quem pode, né, que quem tem poder físico ou de gênero ou financeiro está autorizado a cometer esse tipo de coisa contra as outras, contra quem não tem, a gente vai acabar perpetrando isso, né? Então, assim, a ideia é que a gente consiga ter cultura de paz, uma comunicação não violenta, uma clareza, né, do que seriam as violências para a gente não cometer contra as crianças e começar nessa questão da educação. Mas para isso a gente vai ter que educar os adultos, né? Porque como é que a gente faz para fazer uma promoção dessa? Como é que a gente... Porque não adianta, assim, né? Senão vai ser só reprodução de violência, assim, né? Porque é um absurdo, assim, é tão absurdo pensar assim, né, nessa construção das coisas que a gente acha ok, a gente acha ok, assim, né, violência psicológica, gente, assim, o que eu fico olhando nas escolas, assim, de... Eu fiquei horrorizada, assim, numa reunião que eu fui, que a professora ajoelhou quando uma criança tirou uma nota boa, sabe, assim, para dar, tipo, graças a Deus. Gente, gata, isso é humilhação, isso é violência psicológica, não faça isso. E a gente acha que é ok, que isso é educação, entendeu? Então, assim, eu penso, e aí eu acho que a gente precisa revolucionar até a formação de profissionais, sabe, assim, magistério, educação, repensar isso daí. Sim, eu espero que a gente comece, assim, a plantar uma sementinha, sabe? Nessas reflexões, para que futuras gerações venham com outros conceitos, porque é um absurdo, né? O que a gente tolera com criança e adolescente como sendo normal é um absurdo. Só uma pergunta em relação à questão da violência sexual. Normalmente, quando acontece com a mulher, ela muitas vezes não fala e se sente culpada pela violência que ela foi acometida. E quando isso acontece com a criança, ela muitas vezes também não fala por medo, né? E o próprio abusador ameaça ela. E como isso age no psicológico dela, no desenvolvimento dela? São experiências, assim, terríveis, né? São muito traumáticas, assim, ainda mais numa fase daquilo que a gente está falando de desenvolvimento, de amadurecimento cerebral, afetivo. Estava tendo uma thread no Instagram esses dias que era assim, a pergunta:
perguntava para a mulher, você entrou numa floresta, o que você prefere encontrar? Um urso ou um homem? E aí as mulheres estavam respondendo assim, eu prefiro encontrar um urso. E aí a pergunta era por quê? As respostas eram, ninguém vai duvidar que um urso me atacou. Independente da roupa que eu tiver, a roupa que eu tiver não vai ser justificativa para o ataque do urso. Eu não vou precisar me justificar porque que um urso me atacou. Então, assim, e aí isso gerou um burburinho, assim, porque os homens ficavam, ai, não, mas nem todo homem, tarará, mas essa percepção, primeiro, né, desse lugar que a vítima de violência sexual ocupa, inclusive, assim, a gente teve uma lei, né, de novo, em maio de 2024, a gente teve uma lei sancionada no Congresso esses dias, em que diz que a vítima de violência sexual não pode ser desqualificada pelo juiz ou pelo advogado. Maio de 2024, a gente tem uma lei, que alguém precisa ter uma lei para falar assim, olha, não vamos desqualificar a vítima de violência sexual. Então, assim, quando a gente está falando de vítima de violência sexual, no geral, já tem esse contexto. Quando a gente vai fazer este recorte para violência sexual contra crianças e adolescentes, os dados são assustadores em mostrar que a maioria das vítimas, né, os abusadores eram pessoas próximas. Você não vê as pessoas, né, crianças e adolescentes serem abusados por pessoas desconhecidas. A maior parte era por pessoas próximas. E a via de acesso para isso, inclusive é legal colocar alerta de gatilho, né? Se isso é um tema para você, volta depois, volta mais para frente. E via de regra, o que a gente vai vendo também acontecer bastante, é que o jeito para que esse abuso ele aconteça é muito através de confiança. Então, o abusador vai estabelecendo laços de confiança e ele vai causando uma confusão de afeto na criança que não tem maturidade para entender o que é que está acontecendo, né? Do que está falando, que sentimento que é esse, que é isso. E aí isso vai causando esse impacto no desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, até de compreensão, que vai demorar um tempão para ela conseguir, né, reorganizar as coisas, conseguir se afetar. Então, isso vai ter impacto na autopercepção dela, né, da imagem, na questão aí essa coisa da culpa acontece muito por isso, né? Porque geralmente são pessoas próximas, são pessoas que se amam, são pessoas confiáveis. Então, assim, tem uma quebra de confiança aí que vai ruir, vai, né, te coloca aí para questionar, assim, né, gente? Será se? Então, e aí por isso que é muito importante a gente conseguir trabalhar a educação sexual, trabalhar a educação, né, da questão da intimidade, porque não se trata de ensinar crianças a transar, não se trata disso. Quando a gente vai falar de educação sexual, se trata de a criança entender o que é o corpo dela, o que é o corpo do outro, como é que ela pode nomear aí o afeto dela, que ela não é ela não é o objeto de ninguém, né? Então, assim, se a criança não quer cumprimentar com beijo, não cumprimenta com beijo. Porque se a gente força a criança a fazer algo que ela não quer, parece que é assim que é. Que é assim que é o certo, entendeu? Então, assim, se eu falar, não, dá um beijo nessa tia aqui, que você não vê nunca na sua vida, você não sabe o cheiro dela, você não sabe Não quero. Não, beijo assim porque a titia vai ficar chateada. Não, a titia é grande, ela consegue lidar com isso. Né? Que educação que é essa que a gente vai dando? Porque aí é isso, se a gente autoriza alguém a violar o corpo dela, ela também pode violar o corpo de outra pessoa. Se ela tem que dar beijinho quando ela não quer, outra pessoa também tem que dar beijinho quando não quer.
entende assim, como essas coisinhas pequenas vão transformando depois em coisas muito maiores, Muito né? grande. Uhum. E a gente precisa falar sobre a questão da questão dos genitais, sabe? Só essa parte do seu corpo aqui não é para ninguém pôr a mão, né? Que você não queira. Se um adulto vier conversar com você sobre isso, não fala, porque como a gente fica cheio de dedo, a gente não consegue nem nomear isso, quando acontece a situação, isso é uma grande novidade, né? Para as crianças. E aí é isso, assim, ó, é não, seu corpo, então, ó, licença, vou tirar a sua roupa, conseguir respeitar a privacidade do banheiro, conseguir dar a privacidade para a criança também, sabe? Bate na porta com licença. A gente tem que respeitar isso, porque a gente também não pode violar o corpo da nossa criança, né? Porque, né, a gente se acha tão autorizado porque não consegue reconhecer isso. O outro, enquanto sujeito, acha que é objeto, que é meu, né? Além de tudo. Então, eu faço o que eu quiser com esse objeto. Não é. E aí, assim, a gente vai transformando a criança em sujeito a partir do que a gente trata ela como sujeito. Então, por isso que, assim, a gente precisa, primeiro, né, ter educação sexual no nosso cotidiano, enquanto pais e educadores, e a gente precisa desmistificar isso para poder falar isso nos ambientes, para evitar que essas situações aconteçam. A falta da educação sexual só beneficia os abusadores. É verdade. E os pais, às vezes, ficam tudo preocupados, exatamente porque você falou, eles acham que não é a hora, que está cedo, e acaba evitando que a criança saiba a forma correta de como se cuidar. Exatamente, assim, né? E aí não fala, né, sobre isso, né? O Freud, na época dele, foi um grande escândalo, né? Inclusive porque ele trouxe a teoria sexual do desenvolvimento infantil e tudo mais, mas porque a galera estava colocando essa conotação do sexual ao ato, né? Mas o nosso desenvolvimento sexual tem a ver com a nossa relação com o nosso corpo como um todo, né? Então, você entender aí, inclusive nomear desconforto, nomear aí os seus desejos, os seus impulsos e tal, isso faz parte de uma educação sexual. Ninguém está falando para você chegar com uma criança de 5 anos e já entrar nos meandros da questão, mas é justamente essa questão aí da privacidade, do toque, do respeito, desde cedo, assim, né? Com certeza. Sol, quais os comportamentos que mais devem chamar a atenção de um cuidador, escola ou espaços coletivos, no que tange a criança e o adolescente? Como abordar e como buscar ajuda? Coisas que devem nos chamar a atenção em criança e adolescente paradas e rompimentos no desenvolvimento. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem a carteirinha a caderneta de saúde da criança e tem a caderneta de saúde do adolescente. Não sei como é que isso se configura em outros países, mas aqui no Brasil a gente tem esse documento, que é um documento muito, muito bom, que ele vai falando dos grandes marcos esperados, né? Desde a primeira infância. Quando é um bebê, a gente está mais acostumado a ver esses grandes marcos, né? Porque aí ele tem um tempo para sentar, depois um outro tempo para começar a engatinhar, um outro tempo para andar, um outro tempo. Então, assim, se as coisas estão acontecendo, né? Se está tudo ok, a criança vai desenvolvendo. Então, ela vai começando a desenvolver fala, vai aprendendo, vai nomeando as coisas, ela tem um jeitinho dela de se comunicar, é entendendo isso. Quando vamos chamar de flow aí, de desenvolvimento, ele muda o ritmo, começa a desenvolver mais devagar, ou ele retrocede em vários aspectos e não passa, né? Não, porque às vezes a gente vê que a criança dá uma retrocedinha quando muda de casa, algumas mudanças aí na vida, muda de escola, chega irmão, dá um retrocessozinho, mas depois volta aí pro ambiente, né? Pro ritmo de desenvolvimento. Mudanças de desenvolvimento, rompantes de desenvolvimento, comparando a criança com ela mesma, devem chamar atenção. Então, se ela é uma criança que sempre foi bastante falante, era comunicativa, de repente mudou, né? Parou, ficou muito retraída, mudou comportamento, mudou rotina, perdeu interesses e tal.
vale a pena ficar de olho. E quem vai ter essa possibilidade são as pessoas que estão vinculadas com ela. Então, se você tem vínculo com uma criança e você sentiu que o desenvolvimento dela, de novo, pensando, lembrando daquela tríade lá, né? Crescer, maturar e desenvolver. Então, às vezes, né, perde peso ou ganha peso, muda essa linha do desenvolvimento, vale a pena ficar de olho. O que acontece também? Quem que é a melhor pessoa para conversar com essa criança? A pessoa que tem mais vínculo. Pode ser que a criança reconheça e faça uma eleição de quem é essa pessoa. E aí, se você for esta pessoa, você vai ter que segurar essa criança até você conseguir transferir o vínculo. Então, explico. Às vezes pode ser que tenha alguma situação que está incomodando a criança e ela não vai conseguir conversar com a mãe nem com a irmã, vai conversar com a professora. A professora nem sabia, coitada, que tinha essa importância aí na vida da criança, mas a criança foi lá e conversou com a professora. Uma vez que a criança trouxe isso para este adulto significativo, é muito importante que esse adulto significativo consiga saber para quem que ele pede ajuda e como é que vai poder ajudar, né? Então é bom a gente que tem criança aí no nosso meio e que trabalha com isso, ter a nossa rede, né? Então não dá para você ter ali, tá acompanhando o crescimento de uma criança e você não ter nenhum vínculo entre as pessoas que cuidam dela. Então, minimamente uma conversa ali com a família, com a escola, com o médico de referência ou com um amigo, tem que ter, para conseguir pedir essa ajuda. Quando a gente está falando aí, né, da rede pública do SUS, geralmente vai ter uma equipe de saúde de referência que cuida daquela criança, que é a referência daquela escola. Se não está, né, se não tem esse vínculo com a UBS, quem são? Né? O pediatra, a psicóloga, a fono. É importante a gente saber que a gente pode acionar esses profissionais, né? A professora pode fazer isso, pode mandar um bilhetinho pedindo contato, chamando essa família para conversar. Tem uma questão importante também, que é como é que a gente quer incluir as pessoas, né? E eu vejo escola fazendo isso bastante. Assim, se a gente está lidando com crianças da classe trabalhadora, não adianta a gente marcar reunião de pais no horário que a classe trabalhadora está trabalhando. Porque a classe trabalhadora precisa trabalhar, né? E a depender do lugar que trabalha, demora muito tempo para chegar. Teve uma época que eu trabalhei no Paraisópolis, e na época que eu cheguei no Paraisópolis para trabalhar, ainda tinha, acho que 2 linhas que chegavam dentro da comunidade e o restante ficava todo no entorno, assim, e o Paraisópolis é enorme, entendeu? E a galera que mora no Paraisópolis trabalha tudo fora do Paraisópolis. Como é que você marca uma reunião para as 2 horas da tarde? Uma pessoa que precisa fazer todo esse rolê e tal. Então, precisa pensar, tá? Eu sei que todo mundo é trabalhador, precisa pensar um jeito. Se não dá para fazer reunião, liga, manda, né, manda bilhete, estabelece laço. Então, é importante a gente saber quem que a gente pode acionar, conseguir trocar ideia e ter aí nos serviços essas que a gente vai chamar aqui de uns protocolos de ajuda, sabe? Então, assim, se você trabalha com criança, é importante você saber, assim, na sua região, se você souber de um caso de negligência. Você conhece o conselho tutelar, você tem o telefone, você precisa ligar. Você sabe para quem que você liga? Violência sexual. Qual que é o fluxo, né? Quem que chama nessas horas? Vamos saber, né? Bom ter essa conversa e estar aí preparada. Ou então também no seu equipamento, falar assim, gente, olha, tem esse tipo de assunto aqui que eu não dou conta de trabalhar, tá? Se chegar para mim, eu vou precisar pedir essa ajuda. Qual que é a sua rede também dentro do seu serviço? Isso é importante. E Sol, a gente está caminhando assim para o fim. Tem alguma pergunta que de repente a gente não fez para você, que você acha importante assim falar ou brifar sobre a criança e o adolescente, assim, algum outro tipo de cuidado? A gente acabou não falando sobre as mídias sociais e jogos eletrônicos. Você tem alguma questão assim alerta para pais, para escola, ou enfim, para cuidadores em gerais que podem se atentar em relação a isso?
Mídias sociais, a gente precisa, de novo, lembrar da fala lá da Hannah, né? Da gente não deixar a criança entregue a si mesma, né? Concordo com a Adriana quando ela diz que não adianta também a gente demonizar. Tá aí. Está aí, né? A gente vai ter que pensar e aí construir com a sua criança como é que você faz, como é que vocês vão fazer esse uso e esse monitoramento, né? Então, meu filho tem 11, né? E ele tem um celular e eu tenho uma conversa com ele de que a gente tem um aplicativo que a gente compartilha, que eu consigo saber o que ele está acessando, que eu consigo combinar com ele o horário que ele vai acessar, qual é o período que ele vai acessar para determinado aplicativo, quais ele vai ter assinatura, quais que ele não vai ter assinatura. É ter tempo para ter essa conversa e ter espaço interno para sustentar algumas coisas, né? E conseguir fazer trocas sobre isso, né? Então, a gente está atento sobre isso. Por exemplo, um tema que eu fiquei bastante preocupada, assim, porque é isso, né? Meu filho gosta muito do mundo do futebol. E aí, estava conversando sobre o caso de violência sexual com os jogadores e tal. E aí, ele falou assim para mim: ah, não, mas é mentira dela, mamãe, é mentira. Como assim? Aí ele: não, porque eu vi lá no aplicativo que falou que ela estava mentindo e tudo mais, e tarará. E eu falei: ah, então a gente precisa conversar sobre isso. Aí, bora, né, uma pauta ali de conversa, explicar para ele, falei assim: olha, a gente vai combinar o seguinte, toda vez que tiver um assunto voltado para a violência, nesse caso, a gente não duvida da moça, tá bom? A gente não duvida da vítima, porque... Aí, né, fui conversando sobre isso e tal, mas por quê? Porque tenho este combinado de saber o que ele acessa, por onde que ele acessa e tudo mais, e também me coloco em questão sobre como é que eu faço o uso das redes sociais. O quanto que quando estou com ele, estou com a cara no celular. Porque a gente está aqui educando e a gente educa pelo exemplo, né? Então não adianta eu querer falar para ele: olha, usa o celular com parcimônia, tarará, e vou jantar respondendo e-mail no celular, porque, assim, é claro, né, eu trabalho com o celular para mim ele é uma ferramenta de trabalho, eu respondo e-mail, WhatsApp e tal. Então, eu acho que esse uso problemático, ele não é privilégio das crianças, ele é um uso problemático nosso, e que a gente tem se intoxicado enquanto adulto, e a gente precisa sim entender. Existem recomendações muito sérias de sociedade de pediatria, de psicologia do desenvolvimento, sobre a exposição de telas para bebês, a exposição, que não é recomendado, assim, o quanto que a gente puder evitar e tudo mais, mas, de novo, gente, na prática, a teoria é outra, a gente está falando, né? Mas, assim, é sempre bom a gente ter essa problematização, né? E conseguir olhar para isso junto e pensar, então, como é que a gente faz essa modelação, né? Essa moderação junto com eles. Não dá para esperar que uma criança se autorregule no celular, nas telas, né? Em geral. A gente vai precisar estar junto e fazer essa regulação junto com eles, né? É muito difícil, assim, eu sinto que o celular realmente é a chupeta de criança grande, né? Que você tá ali e fala assim: ah, então tá bom, tá, ó, fica quietinho aí, porque de fato, né, vai ficar quietinho. Mas a gente precisa entender quais são as relações que a gente está criando, né? Que a gente... Porque essa coisa do algoritmo também, né, que eu acho que é uma questão que vai só reforçando o pensamento, ele não provoca, né? O algoritmo não vai te colocar em contato com o contraditório. A gente vai acabar sempre sendo alimentado por coisas que a gente curte, compartilha e tal, não sei o que. Então, isso não vai ampliar repertório, né? Vai reduzir. Então, a minha questão é essa, mas pensar como é que a gente usa, né? Por exemplo, eu tenho tentado utilizar os aplicativos para estudar temas da escola. Então, vem lá a prova, a gente pega o tema da prova
e vai pesquisar vídeos curtos de professores explicando sobre isso em outra linguagem, porque na linguagem da professora não. O meu filho descobriu a inteligência artificial do WhatsApp, e aí ele foi estudar, e aí numa dessa de estudar ele pediu para a inteligência fazer um resumo do tema que ele estava estudando lá e tal. Mas aí é isso, aí, por exemplo, a gente vai estudar junto, aí eu faço aquela técnica Pomodoro, sabe? 15 minutos de estudo, 5 minutos de pausa, não sei o quê. Aí ele vai estudar e eu tô lá lendo psicanálise, Simone de Beauvoir. Aí termina, cada um explica pro outro, né? O que leu e tal. Então é isso, assim, tá aí, a gente não vai conseguir escapar deles, mas a gente vai ter que problematizar o nosso uso e vai ter que se dispor a estar junto com eles. Não dá para esperar que uma criança se regule sozinha. Tal, a gente está. Bom, chegamos ao fim desse episódio. Para mim, assim, e acredito que também para a Adri, é uma alegria sempre te ouvir. Eu acho que nos instiga sempre a reflorestar assim, os nossos pensamentos. E uma coisa que tem ficado muito presente assim, em todos os episódios, para mim, é quanto a gente precisa criar espaço interno para a gente imaginar, nos imaginarmos de formas diferentes, assim. Criar espaço interno para que a gente possa pensar futuros mais saudáveis e através desse espaço interno de reconhecer, de observar, de conseguir lentificar essa observação de como que a gente está dentro desse contexto e como que as realidades, né, nos atravessam, para que a gente possa criar realmente redes, para que sozinhos, você repetiu isso várias vezes, de forma individual a gente não vai conseguir, vai ter que ser através do coletivo, assim, a gente realmente dar as mãos e começar a falar mais sobre isso, entender que aquilo que a gente faz vai impactar muitas outras gerações, assim, que não dá para a gente esperar, a gente precisa de uma certa urgência, assim, parece até um pouco contraditório, né, que a gente precisa lentificar a nossa observação e como que os nossos pensamentos vão se organizando e ao mesmo tempo uma urgência, né? Mas é bem isso mesmo, assim, se a Sim. gente não parar, pausar e começar a refletir, falar sobre isso, problematizar como a gente lida com essas realidades, né? Seja questões de mídias sociais ou como eu lido com os meus filhos, né? Será que eu não perpetuo nenhum tipo de violência, né? Como que eu nomeio? O que que é violência? Se a gente Uhum. não começar a pensar nesses detalhes para que a gente possa imaginar futuros mais saudáveis, a gente vai continuar nesse mundo cada vez mais adoecedor. Então, te agradeço muito assim por você trazer realmente essas essas questões para que a gente possa realmente ampliar e a gente traz isso e não significa que a gente vai sentir, nossa, agora eu estou mais aliviada. Vai trazer desconfortos também, mas são desconfortos que, se a gente conseguir sustentar, a gente vai ter capacidade de imaginar formas diferentes de se relacionar. Sim, uma coisa que a professora do curso que eu estava na semana passada falou que me marcou bastante, que eu vou compartilhar aqui, né, a fala da professora Axel, que é que se você quer perfeição, você não vai ter inovação. O quanto que a gente vai precisar entender que a gente vai estar, para a gente fazer coisas diferentes, a gente vai bater umas cabeças ainda, sabe? Vai errar, vai fazer incompleto, mas que é isso que vai gerar o novo, né? Porque também a gente fica querendo criar a solução mágica, completa, perfeita, que vai resolver todos os problemas. Não vai, e que a gente só vai conseguir fazendo isso na tentativa e no erro de conseguir também se acolher para isso, né? Acho que quando a gente vai pensando nessa coisa da promoção da saúde mental, é inclusive acolher essas mudanças, né? Essas imperfeições, esses momentos mais difíceis, esse incômodo, o vazio, né? Que é só isso que vai gerar mesmo esse movimento. E eu agradeço, assim, né, as trocas realmente têm sido muito boas, né, deixar aí os meus, a gente poder trocar. Teve 2 livros que eu trouxe, na verdade 3 aqui que eu não falei, mas que eu vou deixar aí
para vocês colocarem depois, é Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda, que é um livro muito importante para meninos e meninas, tá? Para criar crianças feministas. Claramente, a gente não poderia falar de educação sem falar do nosso querido Paulo Freire. Então, a pedagogia do oprimido é muito bom para a gente conseguir pensar, inclusive, esse modelo mesmo, né? Tem aquela frase famosa do Paulo Freire, né? Que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. E aí, por isso que eu acho que isso vai de encontro com aquilo que você falou, né? Das crianças cometendo bullying na escola e tudo mais, porque se ela é oprimida e assim que ela é educada na escola, ela vai querer exercer o poder dela também. E tem um livro do meu professor, que eu tive aula com o Christian Dunker, que é A Paixão da Ignorância, que ele tem uns textos muito interessantes sobre a psicanálise e a educação. Muito bom, viu, gente? São textos curtinhos, assim, aqueles textos que você lê e que você fala assim, gente, eu vou demorar 3 dias para digerir esse texto, dentro daquilo que eu falei da história da gente ter que dormir com o texto e tudo mais. Então, assim, recomendo demais e agradecer você, Adriana, aí, que vocês fazem perguntas muito, muito inquietantes. E aí, por isso que rola esse debate aqui tão gostoso. Obrigada, Sol. Eu saio daqui hoje com aquela coisa de que a modelagem do comportamento, mas assim, não no sentido da perfeição, como você falou, porque daí não existe inovação, mas no sentido de que vamos nesse caminho, né? É o caminho do meio. É o caminho do meio que a gente precisa seguir, né? E ter aquela observação e comunicação sempre, né? Você acaba de ouvir o 4º episódio da série Saúde Mental, Infância e Adolescência do podcast Trocas Preciosas, com a presença especial da psicóloga Soraya Souza Cruz, a Sol. Todos os nossos episódios estão disponíveis na sua plataforma de podcast preferida e também no nosso YouTube Podcast Trocas Preciosas. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @Trocas Preciosas, para ficar por dentro de todas as atualizações. Nos próximos episódios, abordaremos a saúde mental dos idosos e o impacto das substâncias psicoativas. Siga-nos no Instagram para acompanhar as datas de lançamento e ficar por dentro desses e de muitos outros temas. Este podcast é uma criação de Adriano Oliveira e Priscila Almeida. O suporte técnico foi realizado pela Maria Stozzi via Zoom e a edição ficou aos cuidados de Adriano Oliveira. Agradecemos mais uma vez por nos acompanhar. Nos vemos nos próximos episódios.